Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre potência elétrica. Ocorre que, antes de começar a aula de potência propriamente dita, eu queria revisar com vocês rapidamente aquele último assunto que foi corrente elétrica. E só lembrando a fórmula de corrente, né? A corrente, o I, é igual a carga sobre o tempo. A gente, para decorar, pode escrever assim, ó, talvez seja um pouco melhor. Q igual a I vezes T. É importante lembrar também as unidades, né? Por exemplo, a carga ela é dada em coulomb, a corrente é dada em amperes e o tempo é dado em segundos. Essas são as unidades aí que você precisa lembrar. Aí, por enquanto, eu vou revisar só isso aqui da aula passada, para a gente não se estender muito, porque eu queria que essa aula de hoje fosse uma aula rápida. A gente deve gastar aí 1 hora aproximadamente para não cansar muito, tá? Então vamos lá. Aí ele diz aqui que num circuito de corrente contínua, durante 5 minutos, ó, deu o tempo, né? Circula uma corrente de 2 amperes. Aí beleza. Ele quer saber qual a carga que atravessa o circuito. Então eu vou fazer direto. Carga é I vezes T. Como eu falei para vocês, as unidades, né? Amperes para corrente, tempo e segundos. Então eu vou ter que fazer uma modificaçãozinha aqui. Qual é a modificação? Faço assim, ó, Q igual a I vezes T. No lugar do I, eu coloco 2 amperes. E no lugar do tempo, eu não posso botar 5 minutos. Eu tenho que multiplicar por 60 para ficar em segundos, não é isso? Aí vai ficar aqui bem fácil. Ó. 2 vezes 5, 10. Nessa conta dá 10. 10 vezes 60 vai dar 600. E a unidade de carga, como a gente sabe, é o coulomb. Então é só achar aqui a resposta, direto, letra D. Bom, essa questão, ela está no PDF que eu vou mandar para vocês e ela é considerada uma questão de nível fácil. Eu vou fazer mais 2 questões, sendo que essa próxima agora, é de nível médio. Por que está assim a questão como número 9? É porque eu estou seguindo a numeração da apostila, para que vocês possam ver como é que está na apostila, se encontrar, localizar rapidamente a questão. Só que essa questão ela tem um detalhe, ela é de um gráfico. E aí eu queria revisar um outro aspecto. A gente tem que lembrar que num gráfico I versus T, quando eu calculo a área da figura, essa área vai me dar quem? A carga, né? A área é numericamente igual à carga. Então essa informação aqui vai ser importante também. Beleza? Como é um triângulo, bem fácil de calcular a área desse triângulo. É só fazer base vezes a altura sobre 2. Eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. Eu vou até ver se eu consigo dar um zoom aqui, porque isso passa despercebido muitas vezes. Ó. A unidade, vocês percebem? Eles estão usando aqui o miliampere. É perigoso isso, porque a unidade não é miliampere, né? A unidade a gente sabe qual é, e a unidade é o ampere. Então vocês tenham cuidado com isso daí. É sempre importante fazer a conversão. Por exemplo, quanto é a base desse triângulo? A base está aqui, ó. Vale 7,2. Quanto é a altura desse triângulo? 4, mas não é 4. Como está em miliampere, eu tenho que fazer 4, milha é 10 a quanto? 10 elevado a menos 3. Ok? Então vamos dar uma lida. Aí ele faz um texto, aquele texto motivador, falando sobre o capacitor, não vou ler. Vamos começar daqui a questão, ó. Sabendo que a carga fundamental vale isso, essa carga fundamental é a carga do elétron, né? O número de portadores de carga que fluíram durante essa descarga está mais próximo de. Então ele quer um número de portadores de carga. Por que ele não falou número de elétrons, pessoal? Vocês lembram que tinha uma corrente real e uma corrente convencional, né? Pois então, o que acontece é que a gente está adotando a corrente convencional, o I convencional. E nessa corrente convencional, o movimento é feito por cargas positivas. A gente sabe que de fato são elétrons, mas a gente considera cargas positivas, né? Não é a corrente real que se usa, é justamente a corrente convencional. Muito bem, então ele quer saber esse número de portadores de carga. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu sei que calculando a área, eu encontro a carga. Então eu vou fazer isso. A carga pode ser obtida a partir da área da figura. Como era um triângulo,
eu escrevo base vezes a altura sobre 2, certo? Vamos lá? Quanto é a base, pessoal, desse nosso triângulo? A gente volta aqui para lembrar. 7,2, né? A base. Então, vamos lá. 7,2, que multiplica a altura. Vamos voltar para a altura. Ó. Aqui não é a altura do triângulo, né? 4, que eu chamei a atenção para esse miliampere. Então, vou escrever aqui 4 vezes 10 a menos 3. E eu vou dividir tudo isso por 2. Então, agora é fácil de fazer. Ó. Eu posso dividir 4 por 2, que vai dar 2, né? 7,2 vezes 2, pessoal, isso aqui vai dar 14,4. E aí é só repetir vezes 10 a menos 3. Como eu estou calculando a carga, a unidade que eu vou usar é o Coulomb, ok? Ah, professor, mas ele não pede a carga. Não, ele pede o número de portadores de carga, o número de partículas que compõem justamente essa corrente, né? Então, vou fazer o seguinte. Eu lembro que Q, lá da primeira aula, é N vezes E. E aí eu posso substituir. Eu já tenho o valor da carga, né? Esse Q, eu já sei quanto vale. 14,4 vezes 10 a menos 3. N é o número de portadores de carga que ele quer. E a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, fazendo essa continha, tenho que passar dividindo, não é isso? 14,4 vezes 10 a menos 3, dividido por quanto, gente? 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí vocês fazem essa divisão, acho que dá 9,6, se eu não estiver enganado, senão ficou bem estranho. Então, vamos lá. Vai ficar 9,6, repete a base. Lembra desse menos 19? Ele vai subir positivo. Então, vamos fazer a inversão aqui, 10 elevado a 19. Finalmente, a nossa resposta. 9,6 vezes 10 elevado a quanto? Repete a base, soma os expoentes. 19 menos 3 vai dar 16. Então, está aqui a resposta, 9 vezes 10 elevado a 16. Ok, pessoal? Vamos ver se tem essa resposta lá para marcar? Ah, que interessante, nessa questão, ele pergunta, está mais próximo de quanto? Então, você vê que as respostas estão todas em potências de 10. Como eu achei esse valor 9,6, vocês concordam que esse 9,6 ele vai se aproximar de 10? Então, ficaria 10 vezes 10 a 16, não é? Que é aproximadamente igual, já que o expoente aqui é 1, é aproximadamente igual a 10 elevado a 17, o que nos remete à letra A, 10 elevado a 17. É uma questão bem interessante, ela não é tão simples quanto aquela primeira. Na apostila, vocês vão encontrá-la como uma questão de nível médio. Ok? Eu vou rapidinho dar uma olhada no chat para ver se vocês estão com alguma dúvida. Mariana, melhorou, professor? Para Rafael também o áudio estava melhor, né? Ianca, não assisti a aula sobre corrente elétrica. A aula anterior será disponibilizada? Boa pergunta, Ianca. Sim, a gente vai disponibilizar a aula. Eu achava, inclusive, que ela já estava disponível. Viu, Ianca? Como não está, você está me falando aí que não está disponível, eu vou dar uma olhada, ver o que foi que aconteceu. Mas eu vou disponibilizar tanto a aula como o PDF. Esse PDF ele tem a exercício resolvido, tem um resumo da teoria, enfim, tem uma série de coisas. Aí eu vou dar uma olhadinha, foi muito bom você ter falado sobre isso, Ianca. Eu agradeço demais. Pronto. Nossa, eu estou bem assanhado. Minha mulher reclama, diz que eu não me preparo, não me embelezo para essas lives. Rafael, Vitória, Ianca e Mariana e os demais, vocês me perdoem aí pelo desleixo. Vamos lá. Queria falar com vocês agora sobre... vamos fazer mais uma questão antes. Daqui a pouquinho a gente volta para a aula de potência. Lembra, eu falei que ia resolver uma questão de nível difícil, né?
Vamos voltar então para a nossa aula, porque essa questão aqui, a 13, é uma questão um pouco mais complicada. Ele diz o seguinte: suponha que no experimento de eletrólise, até na aula a gente falou sobre eletrólise. É um processo interessante que é muito utilizado para dar banho de ouro ou de prata em talheres, cromar rodas de carro, etc. É bem legal isso. Na aula de química, Moisés vai detalhar isso aqui para vocês, né, que é um assunto de química. Muito bem. Então, nesse experimento, 3 coulombs de carga positiva e 3 coulombs de carga negativa atravessaram esse plano durante, está aqui o tempo, 1 segundo. Eu vou dar um zoom para vocês, porque talvez não esteja tão nítido. Você tem uma carga positiva atravessando para um lado e uma carga negativa atravessando para o outro. O que acontece aqui, pessoal? No processo de eletrólise, a corrente elétrica ela não é formada pelo movimento ordenado dos elétrons. A gente falou sobre isso, né? A corrente ela é formada pelo movimento de elétrons apenas nos condutores de primeira classe. Traduzindo, são os condutores ditos sólidos. Mas quando você tem uma solução como essa, líquida, a corrente elétrica é formada pelo movimento de íons positivos e íons negativos, ou seja, cátions e ânions, como vocês aprenderam em química. Então, nesse caso, como você tem um movimento de íons positivos e íons negativos, como é que eu coloco na fórmula? Porque a fórmula diz o quê? Que a corrente é a carga sobre o tempo. Essa é a fórmula de corrente elétrica. Mas aí qual a carga que eu vou colocar? Quando eu falo de carga, eu me refiro à carga dos íons positivos ou eu coloco a carga dos íons negativos? Fica essa dúvida, né? Afinal de contas, como é que eu resolvo esse tipo de questão? Bom, então deixa eu explicar para vocês o seguinte. Quando você estiver diante de um condutor líquido, esses condutores de segunda classe, a fórmula não muda, continua sendo corrente, carga sobre o tempo. O que você vai fazer de diferente nesses casos? É que você tem que considerar aqui no numerador da fração a carga dos íons positivos e a carga dos íons negativos, sendo que essa última aqui em módulo. Por que isso, professor? Vamos lá. Vamos supor que eu não colocasse um módulo. Eu tivesse 10 coulombs de carga positiva e a quantidade de carga positiva que passa para um lado é a mesma quantidade de carga negativa que passa para o outro. Então, eu teria menos 10 coulombs de carga negativa. Caso eu fizesse assim, sem o módulo, ia ficar 10 menos 10 sobre o tempo. Como vocês sabem, isso aqui é dar zero sobre t, que vai dar zero. Ou seja, eu estou dizendo que não tem corrente elétrica, se eu fizesse desse jeito, que eu não vou fazer assim. Eu estou apenas salientando para vocês a importância disso aqui, ó, de se colocar um módulo, ok? Então, vamos lá. Nada de tentar resolver a questão sem esse módulo. A gente precisa ficar atento a isso. Voltando lá no enunciado, rapidamente, mostrar para vocês isso. Ó. Passam 3 coulombs de carga positiva e 3 coulombs de carga negativa. 3 coulombs de cátions e 3 coulombs de ânions. Em 1 segundo. Então, voltando para a questão, agora vai ficar fácil, né? Eu faço 3 coulombs de carga positiva mais 3 coulombs da carga negativa, que seria menos 3. E divido pelo tempo, que é 1 segundo. Então, vocês sabem que o módulo de menos 3 é 3, vai ficar 6 sobre 1, e uma questão que era difícil acaba sendo fácil. Para a Iana, que perdeu essa aula, fica aí já a revisão. A unidade de corrente elétrica é o amperes. Então, a gente diz que são 6 amperes de corrente, tá bem? Essa é a nossa última questão de revisão sobre corrente. Eu queria ver se sempre que a gente fosse fazer uma aula, nós pudéssemos revisar a aula anterior. Mesmo que fossem poucas questões, sabe? Não precisa ser uma quantidade grande de exercícios, mas seria interessante a gente poder revisar alguma coisa.
Vou esperar um pouquinho só para ver se vocês têm alguma dúvida ou algum comentário. Me parece que está tudo ok com Ianca, com Mariana, com Rafael, com Vitória. Então eu vou seguir mais um pouquinho aqui, tá? Vamos para a aula de hoje propriamente dita. Hoje a gente vai falar sobre o quê? O assunto é bem interessante, vai ser, como eu disse, uma aula curta, porque é um assunto importante para o Enem, mas relativamente fácil. O que a gente vai falar? Sobre potência. Ocorre que por conta da pandemia, a gente não viu a potência do primeiro ano. A potência, que é chamada de potência mecânica, ela é vista originalmente no primeiro ano. Então, eu vou fazer uma revisão rápida, mas é coisa muito simples esse assunto. A gente vai aprender sobre o brilho das lâmpadas, quando é que uma lâmpada brilha mais, quando é que brilha menos, quando é que a lâmpada pode eventualmente queimar, né? O que faz a lâmpada queimar? Então, a gente vai falar sobre isso para contextualizar e problematizar para o Enem, ok? Bom, então vamos lá. Vou dar uma melhoradinha ainda um pouco mais nesse áudio aqui, para a gente começar. Então, professor, o que é que eu tenho que saber? Vamos voltar. Potência é a capacidade que você tem de realizar, a rapidez com que você realiza um trabalho. Essa palavra aqui vai ser importante. Como assim, professor, a rapidez com que você realiza um trabalho? Vamos imaginar que você tem que subir uma escadaria, tá? E aí, normalmente, eu subo essa escada e eu gasto um tempo, vamos supor, de 30 segundos para fazer essa tarefa. Num outro dia, eu vou tentar subir essa escada, a mesma escada, só que dessa vez, ao invés dos habituais 30 segundos, eu gasto a metade do tempo, só 15. O que acontece nesse caso, pessoal? Eu gastei menos tempo para fazer um certo trabalho, que era o trabalho de subir a escada. Quanto mais rápido você realiza esse trabalho, mais você se cansa, porque isso vai exigir de você uma potência maior. Vamos dar um outro exemplo, mas esse outro exemplo a gente vai dar abordando uma questão do Enem já. Eu tenho um aparelho de micro-ondas e eu preciso descongelar um alimento, uma pizza, enfim, qualquer coisa. Qual o micro-ondas mais indicado para descongelar essa pizza? A resposta, naturalmente, é aquele micro-ondas que vai descongelar num tempo menor. Acontece que descongelar num tempo menor vai exigir do micro-ondas uma potência maior. Então, eu já consigo mostrar para vocês um pedaço aqui da fórmula. Essa letrinha P vai designar a potência, tá? Aqui vai ser a potência. Aqui vai ser o tempo. Vocês observem já que a potência e o tempo são inversos, né? Lembra da escadaria? Se eu subo a escada correndo, eu gasto menos tempo, mas isso exigirá uma maior potência. Por outro lado, essa letrinha aqui, o W, ela pode ser substituída por uma letra grega, é muito comum no ensino médio fazer isso. Essa letrinha grega aqui chama tau. Ela é usada para designar, pessoal, o trabalho na física. O trabalho na física não tem nada a ver com o trabalho de eu vou sair de casa para trabalhar, eu vou arrumar um emprego. Não é esse tipo de trabalho na física, tá? Depois a gente vai detalhar mais. Eu também posso interpretar a potência em função da energia. O Enem gosta muito disso. Então, eu posso dizer que potência é a medida da rapidez com que se realiza um trabalho, ou a medida, de novo essa palavra aqui, ó, da rapidez, isso tem a ver com o tempo, com que a energia é transformada ou transferida. Então, eu posso escrever a potência assim. O Enem gosta muito dessa notação, bastante. Aí eu já posso antecipar para vocês. Em termos de Enem, aparece muito mais esta expressão do que esta daqui. Elas são equivalentes, não tem isso de uma está certa, outra está errada, não. Mas é que o Enem gosta dessa abordagem de potência, energia sobre o tempo. Essa aqui é uma revisão rápida, que seria a aula do primeiro ano, que a gente ainda vai ter, que por conta dessa pandemia acabou, né, fazendo essa confusão toda aí. Muito bem, agora vocês estão prontos para a gente falar de potência elétrica.
e não difere nada da potência mecânica normal. Eu vou ter aqui uma bateria. Uma bateria, pessoal, ela funciona do mesmo jeito que uma pilha. Ela faz o papel de um gerador. Então eu tenho aqui uma bateria, né, como vocês podem ver, ligada a uma lâmpada. Essa lâmpada poderia ser substituída por qualquer outra coisa. Eu poderia ter aqui um motor, um liquidificador, um ventilador, qualquer coisa. Essa situação representa justamente um circuito elétrico. Então, o circuito elétrico ele sempre vai ter um gerador, que pode ser, como eu falei, uma pilha ou uma bateria, ligada a um outro dispositivo, que aqui nesse exemplo é uma lâmpada, mas poderia ser qualquer outra coisa. Isto é, um conjunto de aparelhos com os quais se pode estabelecer uma corrente. Veja que tem que estar fechado, né? O caminho fechadinho. Alguns problemas, no Enem isso é muito comum, eles colocam uma chavezinha CH aqui no circuito. Eventualmente, sabe o que pode acontecer? Eles podem abrir essa chave aqui assim, ó, deixar a chave aberta. Aí quando essa chave fica assim levantada, isso aqui fica sem funcionar. Interrompe a passagem da corrente pelo circuito, tá bom? Agora vamos lá, rapidinho. Bom, então, a energia elétrica consumida pela lâmpada, eu vou chamar de EL, durante um certo intervalo de tempo que eu vou chamar de ΔT. Essa lâmpada, ela vai consumir energia elétrica. Energia que é fornecida por quem? Pelo gerador, que nesse caso aqui é a bateria de um carro. Nem sempre vai ser a bateria de um carro, mas você sempre vai ter um gerador e o papel do gerador é fornecer justamente energia elétrica. Então, essa energia consumida pela lâmpada vem daqui e consome em um certo tempo. Só voltando aqui, ó, como é parecido com o primeiro ano, ó. Rapidinho. Opa, passei. Tá vendo que a gente está falando da energia consumida pela lâmpada e ela gasta um certo tempo. Por isso a ideia de potência, tá? Vamos voltar lá. Ó, a potência consumida pela lâmpada é dada pela seguinte expressão, aquela mesma que a gente viu. Qual é a diferença? É que a gente está dando aqui uma ênfase, um destaque para isso. Ó. Nós queremos destacar que a energia consumida é energia do tipo elétrica. Então, nós vamos falar de um ferro elétrico, de um secador de cabelo, de um chuveiro. Energia elétrica consumida pelos aparelhos. E essa potência, muitas vezes, é chamada assim, ó, PEL, porque é a potência elétrica. Beleza? Ah, professor, e a potência anterior? Aquela potência geral é mais conhecida como a potência mecânica. Tudo bem, então vamos adiante. Bem simples essa fórmula. Mas tem unidade para colocar? A unidade de energia vocês sabem melhor do que eu. A gente usa o Joule. Isso vale para tudo. Então, por exemplo, quando vocês viram com o Breno calor, Breno falava que a unidade de calor era o Joule. Muita gente pensa, mas calor não devia ser dado em calorias? Acontece que no sistema internacional, calor é dado em joules, porque calor é um tipo de quê? De energia, ok? Então, deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Vocês sabem que a unidade de energia vai ser o joule. E a unidade de tempo, aí não precisa nem comentar, é o segundo. A unidade de potência, portanto, vai ficar joule sobre segundo. E joule sobre segundo, essa notação assim, ó, nós vamos chamar daqui para frente de watts, ou watt. William Bonner fala watt, deve ser o certo. Então, quando eu disser para vocês 1 watts, é a mesma coisa de 1 joule por segundo. Essa informação parece boba, mas para o Enem ela é decisiva. E eu vou explicar por quê. Se vocês têm uma lâmpada incandescente em casa, de 60 watts, por exemplo, significa que ela consome 60 joules de energia a cada segundo que passa. Vê que coisa interessante, pessoal. A gente não faz essa abordagem no dia a dia, né? Então você simplesmente diz assim, um chuveiro tem 2.400 watts, uma lâmpada tem 100 watts, um computador tem 80 watts. A gente não se dá ao trabalho de entender o que são watts. E eu queria chamar muita atenção para isso,
porque às vezes você resolve várias questões sem fórmula, só lembrando disso. Por exemplo, por que sua mãe trocou essa lâmpada incandescente de 60 watts e ela colocou uma lâmpada de LED ou mesmo fluorescente, que tem uma luminosidade equivalente à lâmpada incandescente, só que a nossa lâmpada de LED, ela tem apenas 12 watts. Olha que interessante. Então, se ela tem 12 watts, significa que ela vai consumir 12 joules em um segundo. Tá, professor, mas e daí? Isso é muito importante, gente, porque eu estou reduzindo a quantidade de energia, joule na energia, né? Então, eu estou reduzindo a quantidade de energia consumida de 60 para 12, foi uma queda aqui de 5 vezes. Então, a vantagem das lâmpadas fluorescentes em relação às incandescentes é isso, né? Você consome bem menos. Nós vamos usar também, pessoal, alguns múltiplos do watt. Então, tem o kilowatt, que é bem famoso. Eu sei que a prova do Enem não é discursiva, mas cuidado quando vocês forem representar, que eu vejo gente fazendo errado isso. Bota esse K maiúsculo e às vezes o W minúsculo. É justamente o contrário. O prefixo grego é minúsculo. Então é kilowatt. Aqui é megawatt. E aqui é o popular gigawatt. Eu digo popular porque quando a gente fala de usina hidroelétrica, geração de energia, sempre se fala na capacidade de geração em gigawatts, né? O quilo indica 10 a terceira, o mega 10 a sexta e o giga 10 a nona. Então é só você lembrar que esse prefixo quilo, ele sempre vai indicar 10 a terceira. Basta lembrar o primeiro. Por quê? Vai aumentando de quanto em quanto? De 3 em 3, né? 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona. Então não é muito complicado, pelo contrário. Joia, pessoal. Há uma dica bem rapidinho para vocês. É o seguinte. Vocês notaram aqui que 10 a terceira, vocês devem lembrar disso, né? É 1000. 10 a sexta vai ser milhão. E 10 a nona vai ser justamente quem? Bilhão. Ok? Então fica aí mais essa dica. Joia? Como eu falei, essa aula é bem rápida. A gente já está aí mais da metade. Já estamos perto do fim. A equação da potência que a gente acabou de ver pode ser reescrita assim, ó. Esse termo, que vai representar justamente a energia consumida pelos aparelhos elétricos, é a expressão mais utilizada no Enem. Queria que vocês prestassem muita atenção nisso. E ela tem tudo a ver, porque, pensa comigo, pessoal, quem é que consome mais energia? Aqueles equipamentos que têm mais potência. Então, quando a gente fala de chuveiro elétrico, de ar-condicionado, de ferro elétrico, são aparelhos que têm muita potência e vocês percebem na expressão que a potência e a energia são diretamente proporcionais, né? Então, quanto maior a potência de um aparelho, maior o consumo de energia. Falando um pouco mais de Enem, é inevitável a gente comentar o selo Procel. O que é esse selo, professor? Nunca ouvi falar disso. Ouviu sim. Você vai lembrar que aqueles equipamentos que você tem em casa, né? Eletrodomésticos em geral, ar-condicionado, micro-ondas, geladeira, eles têm um selinho com a letra, né? A, B ou C. Quanto menor essa letrinha, por exemplo, A, menor o consumo de energia. Essa letrinha aqui já é perigosa, vai indicar maior consumo de energia. Essa foi uma forma que o governo federal encontrou de explicar isso aqui para as pessoas leigas, que potência e energia são diretamente proporcionais. Então, se eu optar por um equipamento com essa letrinha C, eu estou optando por um equipamento que tem muita potência, né? Isso significa que esse equipamento vai consumir mais energia. Beleza? Então, quando sua mãe diz assim, ó, saiu da sala, desliga a luz, ela está querendo se referir a esse outro termo da fórmula. Vejam que a energia consumida por um aparelho, ela também é proporcional ao tempo que esse aparelho fica ligado. Então veja que interessante, se um
uma TV, uma lâmpada, enfim, qualquer equipamento, fica ligado muito tempo, ele naturalmente vai consumir muita energia, porque, como eu falei, são diretamente proporcionais. Vocês observam aqui na fórmula, tá? Então, eu vou apagar esse selo Procel, depois a gente vai fazer uma questãozinha com ele. Isso é muito comum no Enem, né? Vocês devem lembrar. E essa fórmula vai ser a fórmula mais utilizada. Acontece que vai ter uma coisa curiosa nessa fórmula. Vejam só. A energia não é a potência multiplicada pelo tempo? Normalmente, o que acontece com a potência? Ela é dada em watts, o tempo é dado em segundos e a energia fica sendo dada em joules. Porém, a unidade usual para a energia elétrica consumida não é essa. Por quê? A potência dos aparelhos geralmente é dada em kilowatts. Raciocina comigo. Você mediu o tempo que uma TV fica ligada numa casa, numa residência, ao longo de um mês, que é a forma como as concessionárias cobram a energia, né? Imagina que eu tenho que cobrar o consumo de energia de uma TV. Para isso eu vou precisar do tempo de funcionamento dela. Se eu fosse usar segundos para isso, seria muito complicado. A TV funcionou quantos segundos? 8.500 e tantos segundos. Então seria muito difícil. Ao invés disso, a gente usa a hora. Daí surgiu uma unidade muito popular para o consumo de energia elétrica, que é o quilowatt-hora. Mas eu queria chamar a atenção de vocês de um detalhe, porque muitas pessoas pensam que quilowatt-hora é uma unidade de potência, o que não tem nada a ver, visto que ela é quilowatt-hora, ou seja, ela é a potência que multiplica pelo tempo. E a gente acabou de ver que esse produto da potência pelo tempo vai dar justamente quem? A energia. Beleza? Então vocês precisam ficar atentos a essa questão, porque cuidado com isso. Muito, muito, muito cuidado. As pessoas têm essa sensação que energia é dada em quilowatt, quando quilowatt, na verdade, é potência, né? Professor, então você tem essa unidade, o quilowatt-hora, e você tem essa. É possível relacionar essas duas? Tem algum tipo de relação entre elas? Tem uma relação bem simples. 1 kWh corresponde a 3,6 vezes 10 a sexta joules. Essa relação é bem interessante, tá? Eu tenho que saber isso, professor, ou não? Olhe, sempre que você está assim, diante de uma unidade, e você não lembra a relação de conversão, se você não lembrasse disso do Enem e ele não tivesse dado na questão, você é obrigado a decorar essas coisas? Não é. Obrigado a decorar, não é. O Enem deveria dar. Mas vamos lá, hipoteticamente ele não deu. O que vocês podem fazer? Isso serve para tudo na física, tá? Vocês podem fazer assim, ó. Eu não estou falando de 1 kWh, não é isso? Então vamos lá. 1 kW são quantos watts? São 1000 watts. E uma hora que tem aqui corresponde a quantos segundos? 3.600 segundos. Então eu posso escrever esse 1000 como sendo 10 a terceira watts. E eu posso escrever esse 3.600 assim, ó, 3,6 vezes 10 a terceira. Veja que eu andei com a casinha aqui 3 vezes, né? Isso aqui está em segundos. Então, fazendo essa multiplicação, eu vou encontrar o seguinte, que 1 kWh corresponde a 3,6 vezes 10 elevado a quanto? Repete a base, né? Somos expoentes, ó. 3,6 vezes 10 a sexta. Vocês viram que a unidade é watts vezes segundos? Então, esse watts vezes segundos nos dá o quê, turma? O joule, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, joule. Vocês entendem o que eu fiz? Não é que precisa fazer isso, vejam. É uma alternativa para o caso do Enem não dar isso. E você eventualmente esqueceu. Mas é simples de fazer. Isso vale com tudo. Tá bom? Então vamos lá, adiantando, como eu disse, já estamos bem próximos do fim. Agora a gente vai calcular a potência, mas não naquela forma potência clássica, trabalho sobre o tempo, ou potência e energia sobre o tempo.
Agora a gente quer a potência para um aparelho elétrico. A gente chama esse aparelho elétrico de bipolo. Bipolo porque ele fica conectado aqui, ó, entre o polo positivo e o polo negativo de uma bateria ou de uma pilha. Então, como todo equipamento elétrico ele fica conectado entre dois polos, os aparelhos elétricos são também chamados de bipolos. E volto a insistir, não tem que ser uma lâmpada. Eu estou usando uma lâmpada no exemplo porque eu acho mais simples. A gente vai falar sobre brilho de lâmpada no próximo slide para finalizar a aula, né? Então, a potência de um aparelho, ela pode ser construída a partir dessa expressão. Ocorre o seguinte, no capítulo de potencial elétrico, nós falamos sobre trabalho da força elétrica. E como a corrente elétrica ela tem portadores de carga aqui dentro, professor, o senhor está colocando como se fossem prótons, né? É porque a gente usa o sentido convencional da corrente. Então, há uma força movendo esses portadores de carga, como se fossem prótons, para que eles circulem aqui dentro, para que eles fiquem girando aqui. Então, é necessário que tenha uma força, e essa força é a força elétrica. Então, é possível calcular o trabalho dessa força elétrica, e eu sugiro que quem perdeu essa aula, revise a aula de potencial elétrico, porque tem uma fórmula de trabalho da força elétrica, que é dada pela expressão Q vezes U. Se eu substituir esta fórmula, eu vou ficar com a seguinte expressão. Está vendo o termo Q sobre ΔT? Olha, Ianca, que você que perdeu a última aula. Pois bem, carga dividido pelo tempo é justamente a definição de corrente elétrica. Então, eu posso substituir Q sobre ΔT e colocar o U. E aí eu encontro a importantíssima, fundamental, indispensável, imprescindível expressão da potência. Essa expressão é fantástica. Toda a prova do Enem você utiliza isso. Ela é conhecida como PIL, né? E ela vai falar da potência exclusiva de aparelhos elétricos. Então a gente diz que ela é a potência elétrica. Esta potência aqui, ela pode ser utilizada. Essa fórmula da potência é a fórmula geral, que serve, digamos, para qualquer coisa. E aqui não. Eu estou me referindo, quando eu falo dessa expressão, exclusivamente a equipamentos elétricos. Beleza? Então, essa é a potência elétrica dos aparelhos. Vejam que a corrente continua dada em amperes e a DDP, que é a diferença de potencial, ela continua sendo dada em volts. E esse P que aparece aqui, a potência, naturalmente, como vocês sabem, é dada em watts. Então, qualquer equipamento elétrico no Enem, você chegou na prova e ele falou assim, a turma, eu tenho aqui um chuveiro assim, assado, pio. Porque eu tenho uma chapinha, eu tenho um secador de cabelo, pio. Sempre utilizo essa expressão para a potência de qualquer coisa elétrica, tá? Você pode também, se quiser anotar isso aí, é a potência de um bipolo elétrico, ok? Então, como eu disse para vocês que a aula era rápida, é mesmo, e nós vamos para o nosso penúltimo slide. Isso que é só para dar uma dica sobre esse aparelhinho aqui, ó. Vocês já devem ter visto aí, o medidor de energia elétrica, né? Esses medidores que eu coloquei aqui na foto, são medidores do tipo analógico. Eles já foram, atualmente, substituídos por medidores digitais, mas o medidor analógico ainda é bastante utilizado. E cai no Enem, né? Tem uma questão, daqui a pouco a gente vai fazer uma questão sobre o Enem, e é curioso porque ele quer que você saiba ler como se você fosse um leiturista da Energisa. Leiturista é o nome daqueles rapazes que vão de porta em porta fazendo a leitura lá da conta de água ou de energia. O leiturista faz a leitura desse reloginho aqui, ó. E por incrível que pareça, o Enem quer que você domine essa competência aí. Como é que eu faço a leitura de um negócio desse, professor, que eu nem trabalho na Energisa? Pois bem, eu vou explicar. Parece confuso, mas quando você acostuma é até bem simples.
Você sempre faz a leitura nesse sentido, da esquerda para a direita, tá? E aí o curioso é que não é sempre no sentido horário. Não, você gira conforme a ordem crescente dos números. Por exemplo, aqui tem 0, 1, 2, 3, está crescendo no sentido anti-horário, então eu leio assim. Já o segundo relógio, ele vai crescendo assim, ó, no outro sentido. 0, 1, 2, 3, 4. Então eu faço essa leitura assim, ó, tá? Ah, professor, e esse relógio? Aí, contrário de novo, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então eu faço a leitura assim. E esse relógio, eu leio assim. Como é que eu faço uma leitura dessas? Bom, esse primeiro aqui corresponde à casa do milhar, esse corresponde à centena, esse é a dezena e esse último é a unidade. Parece quando você estava lá no sexto ano, né? Aquela brincadeirinha de milhar, centena, dezena. Vamos voltar para ela. Então, que número é esse? O ponteirinho não passou do 2? Então, aqui vai ser 2. Passou do 2, né? Ah, professor, mas está tipo 2,5 aqui. Não, não interessa. Não é assim que a gente faz a leitura, vocês vão entender. Passou do 2? Passou. Então, acabou. Aí eu passei do 2 aqui, vamos ver. Ah, professor, eu passei do 7, então aqui vai ser 7, é isso que o senhor está falando? Não, peraí, rapidinho. Tive um probleminha com a caneta. Eu vou precisar voltar aqui no aplicativo dela, mas é bem rápido, tá? Tá. Às vezes a canetinha ela dá uma... Ela tem vontade própria às vezes, mas já vai voltar aqui. Pronto, já voltou. Deixa eu apagar. Estava fazendo só um rascunho aqui para ver se estava dando. Estranhamente, ela não está funcionando. Mas vamos lá. Dá para a gente apagar aqui, ó. Então, professor, então aqui eu vou ler o 7? Não, aqui você não vai ler o 7. Lembra que esse reloginho está girando nesse sentido, ó. Então eu vou lendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, aqui, né? Então pronto. Eu vou ler aqui, ó. Depois do 6. Então vai ser 2, 6. Vamos ver esse, como é que a gente vai ler? Está nesse sentido, né? Então vamos lá. Passou aqui do 0, 1, pronto. Passou do 1, já está aqui. Já vou dar uma paradinha aqui, ó. E finalmente o último. Como é que está girando? Para cá, eu venho 0, 1, 2, 3, 4. Oh, passou do 4. Então pronto. Que leitura é essa? Aí você vai dizer que essa leitura corresponde a 2.614 kWh. Lembra que eu falei que a gente não utiliza o joule, né? A unidade usual para a medida de consumo de energia elétrica é justamente o quilowatt-hora. É o que esses reloginhos fazem. Eles medem em quilowatts-hora. Eu vou voltar para o chat para ver se surgiu alguma dúvida, alguma questão de algum de vocês. Estou mandando uma perguntinha aí. Para que vocês possam me dar um feedback sobre a velocidade aí da aula. Não sei se está muito rápido hoje. Eu achei que as aulas passadas estavam muito lentas, então estou chateando menos vocês hoje. Aparentemente está tudo tranquilo. Rafael tá ok, Vitória também tá tudo ok, né? Beleza, então, pessoal. Acho que Ianca, Raíssa também disse que está bem, Mariana, vou acreditar que está bem também, e Ianca também. Então, bora lá, Raíssa, vou seguir, tá? Ó, essa leitura do reloginho, vocês não se preocupem, não. Eu sei que no primeiro momento parece confusa, realmente. Ela é meio estranha, tal. Você olha assim, nossa, vou fazer esse trabalho de ler um relógio. Daqui a pouco eu vou resolver uma questão do Enem, tá?
Beleza, pessoal, e a aula chegou ao fim. A pergunta de todos, né? Como eu analiso o brilho de uma lâmpada? O Enem adora essa questão. Como é que eu sei se a lâmpada vai brilhar mais ou menos? Quem é que define isso? Vai ser a tensão, lembrando que DDP e tensão são a mesma coisa, também pode ser chamado voltagem. Vai ser a resistência da lâmpada, vai ser a potência, a corrente. Afinal de contas, o que é que define como uma lâmpada brilha mais ou menos? E a resposta está aqui, ó, pessoal. É a potência. A potência é a variável que vai definir o brilho de uma lâmpada. A gente chama naturalmente potência elétrica porque nós estamos nos referindo a uma lâmpada, né? Então é a potência elétrica, porque a lâmpada funciona à base de eletricidade. O brilho da lâmpada vai ser, eu coloquei em negrito, porque essa pergunta aqui é uma questão do Enem. Lógico que não vai cair assim teórico, eu sei, nem completa as lacunas. Mas é que você vai precisar dessa informação para calcular. Ô, professor, como é que eu faço isso? Aí eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa parte da aula agora. Eu vou, inclusive, fazer uma troca de câmera para explicar o seguinte para vocês. Ó. Presta atenção. Todo equipamento ele tem uma potência chamada de potência nominal. Potência nominal. Essa potência se refere à potência expedida pelo fabricante, estipulada pelo fabricante. É a potência normal de funcionamento dos equipamentos. Então, se você comprar, digamos, um liquidificador, ele vai ter um selo do fabricante nele, colado nele, e lá vai estar escrita potência nominal, ou seja, a potência definida pelo fabricante para que o liquidificador funcione adequadamente. Isso vale para um ferro elétrico, vale para uma TV, para um celular. Todo mundo, todo aparelho elétrico, lógico, tem a sua potência nominal. Além disso, o selo ele traz geralmente a potência acompanhada da voltagem. Como a potência recebe o nome de potência nominal, essa voltagem também é chamada de voltagem nominal. Então, potência e voltagem nominais referem-se às especificações do fabricante para o bom uso do aparelho. Qualquer coisa que você coloque diferente disso vai alterar o funcionamento. Alterar como, professor? Agora vamos voltar lá para o nosso slide para vocês entenderem direitinho isso. Olha só, eu tenho aqui um exemplo assim, hipotético que é de um ferro. Vocês estão vendo 1000 watts, então isso aqui vai ser chamado de PN, que é a potência nominal, e 120 volts, que vai ser a DDP nominal. Aí uma observação, às vezes também vem a informação da potência, por exemplo, um secador de cabelo, tem lá 600 watts de potência. Eu vou insistir com isso só pela última vez. Pessoal, aprendam de uma vez por todas isso. Leiam assim, ó. 1 watts é 1 joule por segundo. Inclusive, eu vou tirar esse aqui para ficar mais fácil. 1 watt é 1 joule por segundo. Então, quando você estiver comprando com sua mãe um secador de cabelo, lembre que 600 watts significa que esse secador vai consumir 600 joules de energia a cada segundo. Eu lembro de uma moça que trabalhava aqui, ajudava aqui em casa há muitos anos, e ela dizia assim, senhor Alexandre, chegou o papel de luz. Na verdade, ela se referia, lógico, à conta de energia elétrica, mas eu estou falando isso porque é comum as pessoas associarem aquele papelzinho lá da Energisa como a conta de luz, quando na verdade é a conta de energia, é o consumo de energia que você fez, não é? Não é o consumo de luz, é o consumo de energia, tá? Então, eu vou insistir com isso aqui, pessoal. Sempre que você olhar para um aparelho elétrico, vá por mim, tem essa visão crítica, ó. 600 watts. Eita, Alexandre disse que ele consome 600 joules em 1 segundo. Tá ok? Muito bem. Agora, às vezes, além da potência nominal e da DDP nominal, por exemplo, 220 volts, pode ser que ele acompanhe uma corrente nominal. Não é obrigatório vir todas essas informações. Mas vocês já sabem, se aparecer isso no Enem,
ele falar corrente, voltagem ou potência nominal, ele está se referindo à condição perfeita de funcionamento. Ok? Então vamos lá. Aí agora, vê que interessante isso que a gente vai falar. Ó, eu tenho aqui a primeira situação. A DDP aplicada na tomada foi menor que a DDP nominal, a do fabricante. O que significa isso, professor? Que você aplicou, por exemplo, 110 volts, você ligou nessa tomada, mas ele tinha 220 volts de DDP nominal. Você aplicou 110, ligou numa tomada de 110, secador de cabelo, que era de 220. O funcionamento do aparelho vai ser normal? Não, né? O funcionamento do aparelho, eu vou completando a lacuna, vai ser abaixo do normal. Ah, é, professor? Claro, por quê? Porque você está dando para ele menos voltagem do que o fabricante disse que ele precisava. Ele precisa de 220 e você aplicou apenas 110. Então, vocês entendem isso aqui que eu escrevi? Ó? A DDP aplicada é menor do que a DDP nominal. DDP do fabricante. Beleza? Vamos entender isso melhor agora? E se eu aplicar uma DDP maior do que a do fabricante? O que vai acontecer? Explica melhor isso, professor. DDP aplicada maior. Eu apliquei 220 volts num ferro elétrico, mas o fabricante dizia que era para aplicar 110. Algum de vocês já pode ter passado por isso. Nunca mais eu esqueço, foi um dos natais mais traumáticos da minha vida. Meu pai me deu um Autorama, aquele carrinho de controle que ele tinha comprado em São Paulo, e lá em São Paulo a voltagem é 110. E aí ele disse, ó, eu estou muito cansado, eu vou dormir, porque eu cheguei de viagem agora, não vá brincar com o seu Autorama. Quando eu acordar, eu vou montar e vou fazer tudo, né? Mas eu sempre fui ansioso, e enquanto ele dormia, eu montei e liguei o Autorama. Acontece que o fabricante dizia para ligar em 110. Meu pai sabia disso, ele trabalhava inclusive com isso, por isso que ele disse para não ligar, porque ele ia colocar um transformador. Como eu apliquei uma DDP de 220 num brinquedo de 110, o funcionamento dele é nenhum. Como assim, professor? Se for uma lâmpada, por exemplo, o que é que a lâmpada vai fazer? A lâmpada queima. Você está colocando muita energia para um aparelho que não suporta. Então, ele não vai funcionar. E o último caso, que é o caso ideal, digamos assim, é quando você aplica uma DDP igual a nominal, igual a DDP do fabricante. Aí, nesse caso, o funcionamento do aparelho é absolutamente normal. Então, a gente tem essas situações. Eu queria voltar só uma coisa rapidinho. Quando eu falei disso aqui, ó, o brilho de uma lâmpada é definido pela potência. A gente vai fazer depois algumas questões. Isso não vale só para essa lâmpada incandescente não, tá, pessoal? Porque eu depois fiquei preocupado, porque eu coloquei aqui um desenho com lâmpadas incandescentes. Eu não sei se eu acabei induzindo algum de vocês a pensar que isso só vale para esse tipo de lâmpada. Não é. A lâmpada fluorescente, aquela que tem um tubo, né? Que tem um gás aqui dentro, vale isso daqui também, professor? Vale para qualquer lâmpada, tá? Então, por exemplo, está muito na moda agora as lâmpadas de LED. Por quê? Porque elas têm uma potência menor. Então, como elas têm menos potência, lembra daquela história que tem a ver com consumo de energia, né? Então, menos potência, menos consumo de energia. Uma lâmpada de LED de 6 watts e uma lâmpada de LED de 3 watts, elas têm o mesmo brilho? Claro que não. Eu acabei de dizer que o brilho é definido pela potência, para qualquer lâmpada. Então, essa lâmpada de LED de 6 watts, ela vai brilhar muito mais do que uma lâmpada de LED de apenas 3 watts, ok?
Eu queria fazer essa ressalva porque depois eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, que vocês viram um desenho com um monte de lâmpada incandescente, tá? Era só para ter certeza. Muito bem, pessoal. E aí terminamos. Estou voltando aqui no chat só para ver se surgiu alguma pergunta. Ianca, Mariana, Rafael, Raíssa, Vitória, tudo bem? Então, a gente vai resolver as questões agora. Muito bem, vamos lá. Essa primeira questão, eu coloquei poucas questões, pessoal, porque eu vou disponibilizar o material e vocês vão ter muito exercício para fazer. É só um exemplo, tá? Essa primeira diz que no anúncio de um ferro de passar roupas, é explicado que a potência do aparelho é 1440, sob uma tensão de 110. Então, isso aqui vai ser a DDP nominal do fabricante, né? Jorge comprou um desses ferros e para utilizá-lo, ele precisa de comprar uma extensão que conecte a uma tomada de 110. Então, ele vai fazer certinho, né? Vai conectar numa tomada de 110 um aparelho que é de 110 volts. As 5 extensões que ele encontra à venda suportam essas correntes. Então, ele encontra lá 5 extensões. Sendo assim, a opção que permite o funcionamento adequado do seu ferro em potência máxima, sem danificar a extensão e que seja de menor custo para Jorge, será que suporta o máximo de quanto? Vejam que é uma questão confusa. Para tentar entrar nessa onda do Enem, criar esse texto motivador, ele acabou falando muita coisa, gente. E a questão se tornou confusa. Vou dizer para vocês, é uma das questões mais simples se você for entender o que ele quer. Ele está te dando a potência, está dando também a DDP, e ele quer saber apenas isso aqui, ó, a corrente elétrica. Tá vendo? Como é que a gente pode resolver? Com a nossa fórmula clássica de potência elétrica, π. Eu vou substituir, ele me deu a potência, né? Então eu já vou substituir aqui o P para a gente ganhar tempo. A potência 1440, então vou colocar aqui 1440 watts. A corrente ele quer e a DDP. Como a gente sabe, a DDP é 110 volts, né? Então vamos lá, bota aqui a DDP 110. Você pode já ganhar tempo cortando esse zero e a corrente vai ficar 144 dividido por 11. Eu confesso para vocês que não fiz essa conta antes, faço agora rapidinho, ó. Multiplica por 1 aqui, 1 vezes 11 dá 11. Para 14 vai restar 3 e desce esse 4, não é isso? 34. E agora eu coloco quanto aqui? Se eu colocar 4, passa, né? Então vamos colocar um 3 aqui, ó. 3 vezes 11 vai dar 33. Então eu tenho aí uma resposta perto de 13, né? Vai dar aproximadamente 13 amperes. Quando você volta nas opções, vê que interessante. O valor 13 é intencional, ele não queria que desse um valor desse aqui exato, não. Por quê? Vejam a pergunta. Sendo assim, a opção que permite o funcionamento adequado do seu ferro de passar em potência máxima, sem danificar a extensão e que seja a de menor custo, veja que detalhe interessante, a de menor custo. Então vamos lá, deu quanto? 13 amperes. Eu não posso colocar 5 nem 10, porque não vai suportar. Aí vocês vão dizer, mas eu posso colocar uma dessas 3. O que acontece é que quanto maior a capacidade que ela suporta de corrente, mais cara a extensão é. Então não tem necessidade de eu comprar uma de 20 amperes ou de 25, quando eu sei que são apenas 13 amperes. Então é suficiente uma extensão que suporte 15 amperes apenas. Ok, pessoal? A questão interessante também, apesar da confusão que ele faz, né? Mas era relativamente simples a solução. Na próxima questão, eu acho ela ainda melhor, porque apesar da primeira ter cara de Enem, a segunda tem ainda mais. Ela é o próprio Enem, quase. Diz o seguinte, ó,
Na bateria de um veículo existem as seguintes características. Lembra da história que eu falei que no selo do fabricante já vem especificado? Olha que coisa curiosa que veio aqui, ó. Veio 12 volts, aí é fácil. Você sabe que esse 12 volts, ele só pode estar se referindo a quem? A DDP. Mas veio isso aqui que é muito curioso, ó. 60 amperes hora. Meu Deus, professor, o que é isso aqui que a gente não viu? Calma, pessoal, na hora da prova, ó a dica, ó. Amperes hora, não é assim? Amperes, a gente usa para quê? É a unidade de corrente. E hora é a unidade de tempo. Corrente vezes tempo. Não lembro o que é que isso é, professor. Não, tudo bem se você não lembra. Então vamos fazer o contrário? Como é a fórmula de corrente? Carga sobre o tempo. O que acontece se eu passar esse tempo para cá multiplicando? Vocês já imaginam, né? A formulinha chamada de kit. É muito boa essa fórmula, kit, fácil de decorar. Pois é, pessoal. Posso apagar essa interrogação aqui então, ó. Por quê? Porque eu sei agora que corrente pelo tempo, esse produto I vezes T, ele corresponde, na verdade, à carga. Então, eu vou apagar também essa interrogação. 60 amperes hora é a carga fornecida pela bateria. Vê que questão excelente. Tem muito, muito, muito a cara do Enem, não é verdade? Então, quando ele usar essa unidade, professor, mas alguém usa isso, professor, amperes hora? Gente, não é se alguém usa, não. Todos os fabricantes de bateria de automóvel usam amperes hora para bateria de automóvel. Então, a carga não é dada em Coulomb, é dada em amperes hora. Os 4 faróis desse veículo foram deixados acesos. A potência da lâmpada de cada farol é 60 watts. Quanto tempo, então a gente já sabe que ele está pedindo tempo. Quanto tempo depois de aceso a bateria poderá descarregar completamente? E aí vale chamar a atenção que são 4 faróis. Como a potência de cada um é 60 watts, eu vou ter que usar a potência de 4 vezes 60. Vocês entendem? Então vamos resolver? Ele quer saber quanto tempo leva para descarregar. É comum essa situação, né? A pessoa está apressada, principalmente os carros mais antigos, os mais modernos, desligam o farol automaticamente. Mas acontecia de você, sei lá, ir para um cinema, esquecia os faróis acesos e a bateria descarregava. Então vamos lá, eu tenho uma potência de 60 watts, mas são 4 faróis. Então eu vou multiplicar isso aqui por 4, que vai me dar uma potência de 240 watts. Essa é a potência consumida. Muito bem, e acontece que eu sei que a corrente elétrica é a carga dividido pelo tempo. Professor, será que com essa informação aqui eu vou conseguir resolver a questão? Será que só isso resolve? Eu tenho que lembrar também que a energia, podia escrever assim, mas eu vou escrever do outro jeito, que a energia elétrica consumida por um aparelho é dada por potência vezes o tempo. Essa fórmula aqui pode ser unida com essa outra, ó, π. Sabe o que eu fiz para vocês aqui de propósito, rapidinho? Um resumo. Se vocês tivessem um post-it aí em casa, mas não precisa ter um post-it, pode ser uma folha qualquer. Vocês poderiam fazer essa anotação. Isso vai resolver 100% das questões de corrente elétrica e de potência elétrica. Lembrando, claro, né, que esse Q ele ainda pode ser substituído por N vezes E. Mas está aqui no quadro uma síntese do que você precisa saber. Muito bem, pessoal, vamos lá. Agora, olha o que eu vou fazer. Ele está pedindo o tempo. Tem o tempo aqui nessa fórmula. Vocês lembram que ele deu a voltagem, né? Então, tem essa outra fórmula. Eu posso achar a corrente, porque eu tenho essa expressão que me dá a corrente, mas para achar a corrente eu ia precisar do tempo. Bom, então, complicou. Vamos ver como é que a gente pode resolver isso de outra maneira. Ó, vocês estão vendo que eu tenho a carga aqui e eu tenho a DDP, 12 volts, né? E tenho também a potência. Então, vamos anotar esses dados para ver como é que a gente pode resolver.
eu tenho a DDP, que vale 12 volts, e eu tenho a carga, que vale 60 amperes hora. 60 amperes hora. Então, essas informações aqui que ele deu. Eu só fiz uma coisa de inovadora, digamos, que também não foi nada inovadora, foi fazer essa continha. Agora, vamos lá, gente. Raciocina comigo. Eu não tenho a potência, né, 240. Eu não tenho a DDP, que é 12. Eu posso facinho achar a corrente. Quer ver, ó? Vamos lá? Deixa eu fazer aqui mais para o cantinho. Vou apagar aqui, porque pode ser que não dê espaço. Potência I vezes U. A potência é 240. A corrente, eu não sei, eles não deram. Mas deram a DDP, 12. Eu vou achar a corrente fácil, ó. 240 dividido por 12, não é isso? Então a corrente vai ficar bem fácil. 24 não é o dobro de 12? Então aqui vai dar 20 amperes. Professor, mas ele não está pedindo a corrente, professor. Não, ele não está pedindo. Mas olha o que eu posso fazer agora. Eu achei a corrente. Então eu faço corrente é carga dividido pelo tempo. Quanto é a corrente? 20 amperes. Quanto é a carga? Lembra que a gente tinha essa informação? 60 amperes hora. E divide pelo tempo. Aí, nesse momento da questão, eu queria dar uma parada para vocês perceberem que eu coloquei as unidades, né? Normalmente a gente não faz isso, mas eu fiz de propósito para vocês entenderem que eu vou poder cortar esse ampere com esse ampere e a unidade que vai sobrar é hora. Veja que a gente vai calcular quem? O tempo, pessoal. Então, a unidade que sobra é hora. Justamente a unidade que? De tempo. Eu não preciso me preocupar. Quer dizer que está tudo bem. Por isso que muitas vezes, quando a gente faz um problema, a gente resolve ele assim, ó. Muitas vezes. Tenho certeza que vocês fazem isso, ó. Quanto é a corrente? Aí vocês botam. A corrente é 20, que eu achei aqui. Quanto é a carga? Aí vocês fazem. A carga é 60, que tem aqui, ó. E o tempo é T. Mas às vezes você não sabe o que você está fazendo. Aí você acha o tempo e faz. Ah, o tempo deu, sei lá, 3. Aí 3 segundos. Não, o tempo não é segundo. Então, vez ou outra, quando vocês estiverem resolvendo uma questão, façam isso para vocês experimentarem essa forma de resolver problema, como é interessante. Ó. 20 amperes. Aí quanto é a carga? 60 amperes hora. E o tempo é T. Eu corto ampere com ampere. Vou subir esse tempo para cá, viu? Vai ficar tempo igual a quem? O que foi que sobrou aqui em cima? 60 horas, né? Porque eu cortei o ampere. E eu vou passar quem dividindo? O 20. Então, a resposta, tempo 60 sobre 20. A resposta é que o tempo é 3 horas. Beleza, pessoal? Eu entrei em detalhes nessa questão porque eu aposto muito nesse tipo de questão para o Enem. Por isso que eu acabei me alongando um pouco mais nela, sabe? Foi intencional. E a última questão, estava dizendo que a segunda tinha cara de Enem, né? A terceira não só tem cara de Enem, como é do próprio Enem. É uma questão maravilhosa. Lembra que eu falei do reloginho? Ó, que vocês vão ter meio que trabalhar como leituristas aí, né? Pois é, no Enem você tem que fazer um pouco esse papel de leiturista. Vamos dar uma olhada nela? É a última, tá? Tenham só um pouquinho mais de paciência, a gente já está finalizando. Ó, essa última questão, ela diz o seguinte, vou tomar só um pouquinho de água. Ela diz o seguinte, a energia elétrica consumida nas residências é medida em kWh. A gente já sabia. Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Se um ponteiro estiver entre dois números, considere o último número, ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade, em que o preço do quilowatt-hora fosse 20 centavos. Isso aqui já está bem defasado. Hoje em dia, com os impostos, chega a 60, 70 centavos o preço do quilowatt-hora. Mas vamos fazer com esse dado, lógico, né? O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica seria... Então, vamos lá. A leitura atual, ele tem aqui, ó,
e tem a leitura do mês passado, tá? Eu acho que nessa questão talvez precise dar um zoom. Deixa eu dar um zoom para vocês aqui. Pronto. Vamos fazer. Essa é a leitura atual e tem a leitura do mês passado. Só que a gente não vai ler assim, não. A gente vai lendo da esquerda para a direita. Vamos lá. Então, 0. Aí aqui está 9 e 8 diminuindo, né? Então eu leio para cá. 0. 1, 2. Passou do 2? Jóia. Então é 2. Agora, leio para cá. 2, 7. 2.000, né? A unidade, o milhar, 2.000. Agora a centena, 2.700. Aqui eu vou ler assim? Não, né? Ó, tá crescendo para cá. 2.700 e... Passou do 8? 80. 2.783. Então, beleza. Leitura atual. Vou fazer um rascunho aqui. 2.783. Quilowatts-hora. Vamos para a leitura do mês passado, já vou deixar aqui mais ou menos pronto. Vou dar o zoom de novo. Ó. Sempre fazendo a leitura, ó, quem se perdeu, nesse sentido, tá? Então vamos lá. 0, está crescendo para cá. Então se está crescendo assim, eu faço. 2, então 2.000, que aqui é o milhar. Professor, está quase pertinho do 3, não interessa. 2.000. A do outro mês tinha dado 2.700 e pouco, né? Vamos lá. A do mês passado. A gente está fazendo a do mês passado. 2.500, deu menor, tá vendo? Lembra que tinha dado 2.783? Agora vai dar 2.500. Como é que lê aqui? Assim? Não, né? 2.560, que aqui é a dezena. 2.563. Então, viram a brincadeira? Anti-horário. Agora, horário. Anti-horário. Horário. É sempre assim. Começa com anti-horário, aí vai alternando. Horário, anti-horário, horário. Joia? Quanto é que ficou? 2.563. Vamos anotar isso aqui. 2.563 quilowatts-hora. Quanto é que eu vou pagar no fim do mês? Então, vamos lá. Nós temos duas leituras, a atual e a anterior. Vocês ficam com raiva de mim se eu disser que eu já esqueci? Anterior, 2.563. Vou fazer uma letrinha melhor agora. 2.563 quilowatts-hora. A atual, 2.783, né? Então, vamos lá. 2.783, mesma coisa, quilowatts-hora. Tá, professor, e aí você passa uma linhazinha. Para quê? Para ver a diferença entre eles, pessoal. Para ver quanto foi consumido. Então, é assim que faz. O reloginho vai só contando para frente. Mas é fácil. Ó. Vamos supor que um relógio tivesse 10 no mês. No outro tivesse 13. Se o relógio passou de 10 para 13, você consumiu quanto? 3. Não é só fazer 13 menos 10? Aí vamos supor que no outro mês está marcando 17. Se estava em 13 e foi para 17, vocês entendem que aumentou 4? Isso aqui foi o consumo daquele mês. É só subtrair 17 menos 13. É o que a gente vai fazer agora, a mesma coisa. Vamos subtrair. Então, vamos lá. 3 menos 3 aqui vai dar 0, né? 8 menos 6 vai dar 2. 7 menos 5 vai dar 2. E 2 menos 2 vai dar 0. Então, deu quanto? O consumo de energia foi de 220 kWh. Esse é o consumo de energia dessa residência. Aí ele tinha dado a informação de que 1 kWh corresponde a 20 centavos. Como deu 220 kWh, vai dar X reais. Fazendo uma regrinha de 3 bem simples, vai ficar 220 multiplicado por 0,2. Se vocês preferirem, ó, como não tem calculadora no Enem, você escreve esse 0,2 assim, turma. É bem mais prático. Ó. 2 sobre 10, não é verdade? Tem gente que perde tempo, aí vai fazer a conta lá no Enem com a caneta preta. Ó.
220 vezes 0,2. Aí fica tudo cheio, sujo. A prova acaba uma ceboseira, né? Não precisa, ó. Corta esse zero com esse, tá vendo? Ficou 22 vezes 2. R$ 44. Esse é o consumo de energia. Deixa eu ver só uma coisa, porque eu não sei se eu estou escrevendo na frente. Não, estou não. Fico com medo de escrever na frente aí, vocês acabarem não enxergando. Pessoal, deixa eu falar para vocês. Foi rapidinho, né? Deu 1h20 de aula, porque a gente foi fazer as questões passadas, né? Tivemos que resolver aquelas questões para revisar corrente elétrica. Mas é isso. Por hoje, a não ser que vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, que vocês hoje perguntaram bem pouco, quase nada. Não sei se Vitória tem, ou Mariana, ou Rafael, ou Ianca, ou Raíssa também está aí, né? É porque para mim aparece um número de participantes bem menor. Mas pela quantidade de gente que está aqui no chat, a quantidade é bem maior. Bom, mas enfim. Beatriz também está aí, né? Não sei se deu para acompanhar a aula, Beatriz. Tomara que vocês tenham entendido. Estou digitando para vocês aí. Perdoem ainda, a letra não está como ideal, mas eu acho que a letra está melhorando, né? Fiquei com essa impressão. Da primeira vez estava aparecendo aqueles hieroglifos egípcios, mas já tá legível pelo menos, né, pessoal? Mariana, depois que ela falou que o áudio estava bom, ela não teve mais nenhuma participação. Não sei se ela conseguiu acompanhar, se estava entendendo. Pessoal, pois a nossa aula acabou. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma sugestão? Querem comentar alguma coisa? Porque, caso contrário, a gente vai encerrar a transmissão aqui. Agradeço aí a paciência de vocês, viu? Sempre é muito bom matar a saudade. Eu acabei apanhando bastante daquele aplicativo Zoom e eu tenho um pouco mais de intimidade com o YouTube. Aí eu estou optando por fazer as lives aqui mesmo. O senhor vai enviar os exercícios agora. Beatriz, não vou enviar agora. Vou explicar por quê. Eu tenho que fazer a edição desse vídeo, porque quando começa, fica aquele negócio do início da transmissão cheio de coisa, sabe? Ajeita aqui e tal, dá uns retoques. Então eu vou editar o vídeo para cortar essas partes. Aí primeiro eu faço essa edição e depois eu envio. Tá? Mas entre hoje e amanhã, sem falta. Rafael, não ganhou pizza, mas espero que tenha entendido aí. Esse assunto é importante, viu, pessoal? Tenta dar uma ênfase a isso. É um assunto bem legal. Tem muita cara de Enem, viu? Muita, muita mesmo. Bom, encerramos então, né? Parece que o pessoal não está com nenhuma dúvida. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. E até a próxima aula, semana que vem. Não sei qual é o dia ainda que eu vou fazer, porque tem que ver a questão da correção da redação, etc. Tá bom? Então é isso. Um abraço. Fiquem todos bem aí. Se cuidem.